Você não tem direito de me questionar. Aos 7 meses de gravidez, tudo o que Marina queria era ter uma família feliz. Mal sabia ela que durante um simples ultrassom de rotina, seu sonho se transformaria em um pesadelo. Ao lado dela, seu marido Ricardo Valmont, o herdeiro de uma das famílias mais ricas da cidade, mal podia disfarçar o desinteresse, mais preocupado com seu celular do que com o bebê na tela. De repente, uma mensagem suspeita. Juliana. Quem era ela? Quando Marina, com o coração partido, questionou Ricardo, a fachada perfeita dele desmoronou. Um filho que eu nem sei se quero, ele gritou, deixando Marina e o médico em choque. A discussão esquentou, e em um ato de fúria cega, Ricardo empurrou sua esposa grávida da maca de exames. Marina caiu no chão, gritando de dor, temendo pela vida de seu bebê. Meu bebê, ela chorava enquanto o médico, Dr. Henrique, corria para ajudá-la e acionava a emergência. Ricardo, em vez de mostrar remorso, tentou minimizar seu ato covarde. Foi um acidente, mal encostei nela. Mas o Dr. Henrique não ia deixar passar. O senhor agrediu uma mulher grávida, na minha presença. Ricardo, arrogante, riu da ameaça de chamar a polícia. Você sabe quem eu sou? Minha família pode comprar este hospital 10 vezes. Foi então que uma voz firme surgiu na porta. Era o Dr. Alberto, fundador do hospital e pai de Henrique. Não este hospital, disse ele, com o olhar duro. Diante do caos, o Dr. Alberto garantiu a Marina que cuidariam dela e de seu bebê. Em seguida, virou-se para Ricardo, que ainda tentava intimidá-lo com o poder de sua família. Mas o velho médico já tinha visto de tudo. Jovem, disse ele calmamente, você não faz ideia do que acabou de fazer, porque não vou apenas arruinar você. Vou garantir que o mundo inteiro saiba exatamente que tipo de monstro você é. Com os seguranças a postos e a polícia a caminho, Ricardo percebeu que, pela primeira vez, seu dinheiro talvez não pudesse salvá-lo da justiça. A batalha estava apenas começando. O que será que vai acontecer com Marina e seu bebê? E qual será o destino de Ricardo? Continue acompanhando essa história emocionante para descobrir. O tempo pareceu parar. Na sala de cirurgia, a vida de Marina e seu bebê pendia por um fio. Uma equipe inteira corria contra o relógio, enquanto do lado de fora, o Dr. Alberto Cordeiro assistia, impotente. Seu próprio filho, Dr. Henrique, comandava o procedimento. E Alberto podia ver a tensão em cada movimento preciso. Ele sabia que o menor erro poderia ser fatal. Lá embaixo, Ricardo Valmont, o responsável por tudo aquilo, já planejava sua defesa. Sentado confortavelmente em uma sala privada, ele conversava ao telefone com seu advogado sem escrúpulos. A estratégia era simples: negar tudo, alegar um acidente e usar o poder e o dinheiro da família para abafar o caso. Para Ricardo, era apenas mais um problema que o dinheiro poderia resolver. Ele estava confiante. Mas Ricardo subestimou gravemente o homem que ele havia desafiado. Dr. Alberto não era apenas um médico. Era um pilar da comunidade, um homem de princípios inabaláveis. Enquanto Ricardo tramava sua mentira, Dr. Alberto iniciava uma tempestade. A primeira ligação foi para a polícia, reportando a agressão. A segunda, para uma promotora de justiça que ele conhecia desde o nascimento. A terceira para o presidente do Conselho de Empresários da cidade, convocando uma reunião de emergência sobre a família Valmont. Ele estava cortando todas as rotas de fuga de Ricardo. Ao mesmo tempo, a diretora da clínica, doutora Márcia, assegurava as provas mais importantes. As gravações das câmeras de segurança, cópias múltiplas guardadas em locais seguros. Após horas de agonia, a luz da sala de cirurgia se apagou. Dr. Henrique saiu, exausto, mas com um brilho de esperança nos olhos. Pai, ela está estável. O bebê também. Foi por muito pouco, mas conseguimos. Um alívio imenso inundou o coração de Alberto, mas a batalha estava longe de terminar. Marina precisaria de repouso absoluto e os próximos dias seriam críticos. Naquele momento, a delegada Carvalho chegou, pronta para agir. Pouco depois, Ricardo Valmont foi levado algemado, gritando ameaças vazias que se perderam no corredor. Mas a cartada final de Dr. Alberto ainda estava por vir. Naquela noite,
Ele fez uma última ligação, desta vez para a imprensa. A manhã seguinte, explodiu com a notícia. A manchete estava em todos os jornais, na TV, nas redes sociais. Herdeiro milionário agride esposa grávida. A história viralizou. O pai de Ricardo, ao ver as gravações que Dr. Alberto disponibilizou, virou as costas para o próprio filho, chocado com sua brutalidade. À noite, o país inteiro assistiu horrorizado aos trechos do vídeo no Jornal Nacional. A máscara de Ricardo caiu e a verdade, finalmente, veio à tona para todos verem. A justiça, dessa vez, não seria comprada. Gostou de ver a justiça começando a ser feita? Essa história está longe de acabar. A hashtag Justiça por Marina tomou as redes sociais, enquanto protestos explodiam em frente às concessionárias Valmont. Mas o Dr. Alberto não parou por aí. Na reunião do Conselho Empresarial da cidade, ele fez um discurso poderoso para os empresários mais influentes da região. Senhores e senhoras, ele disse, não estou aqui pedindo vingança, mas justiça. Ricardo Valmont acredita que seu dinheiro o torna intocável. Precisamos mostrar que não é assim que nossa cidade funciona. Ele propôs que o Conselho condenasse publicamente a violência doméstica e cortasse todas as relações comerciais com Ricardo. Após um longo debate, a proposta foi aprovada por uma margem esmagadora. A notícia caiu como uma bomba no império de Ernesto Valmont. Clientes cancelando contratos, fornecedores cortando laços, funcionários se demitindo. Sentindo o peso de suas falhas como pai, ele foi ao hospital visitar Marina. Com os olhos vermelhos e a voz embargada, ele admitiu: falhei, criei um monstro e nem percebi. Ele prometeu arcar com todas as despesas médicas e garantir o futuro dela e do bebê. Mas a sua decisão mais chocante ainda estava por vir. Vou testemunhar contra meu próprio filho no julgamento. Enquanto isso, o advogado de Ricardo, Fernando Prado, pintava um quadro sombrio. As gravações virais, o boicote do conselho e agora o testemunho do próprio pai. A situação era desesperadora. Ele sugeriu um acordo, mas o orgulho de Ricardo falou mais alto. Não, vamos a julgamento. Não vou me declarar culpado. 3 meses depois, o julgamento começou. Marina já havia dado à luz uma linda menina, Sofia. O tribunal estava lotado. A promotora foi direta. As provas eram inquestionáveis. As gravações em vídeo da agressão foram exibidas, causando soluços na plateia. Dr. Alberto testemunhou, descrevendo a violência deliberada que presenciou. Mas o momento mais impactante foi o testemunho de Ernesto Valmont. Meu filho sempre foi mimado, disse ele chorando. Quando vi o que ele fez a Marina, senti vergonha de ser seu pai. Ele merece pagar pelo que fez, como qualquer outro cidadão. Por fim, Marina subiu ao púlpito com a pequena Sofia nos braços e contou sobre a dor e o medo que sentiu naquele dia terrível. A tensão no tribunal era palpável. O destino de Ricardo Valmont estava nas mãos do júri. O que será que eles decidiram? Fique ligado para o desfecho desta história emocionante no próximo vídeo. Marina olhou para Ricardo, seu olhar firme e sem vacilar. Mas sabe o que foi pior? Perceber que o homem com quem me casei, o pai da minha filha, era capaz de me machucar daquele jeito. No tribunal, a promotora Teresa perguntou: "Você o perdoa?" Marina fez uma pausa, um longo momento de reflexão. Perdoar não significa esquecer. Talvez um dia eu perdoe por mim para seguir em frente, mas ele ainda precisa responder pelo que fez. A decisão do júri veio rápida. Culpado. Ricardo foi condenado a 6 anos de prisão. Ele finalmente desmoronou, mas suas lágrimas não eram de remorso, e sim de pena de si mesmo. 1 ano depois, a vida era outra. Marina, divorciada, recomeçava. Ela conseguiu um emprego na Clínica Santa Isabel, uma oferta do Dr. Alberto, que viu nela uma força inabalável. Sua filha, Sofia, com 15 meses, era a imagem da saúde e da felicidade, protegida de todo o trauma. A história de Marina não mudou apenas a vida dela. A cidade aprovou a Lei Marina, mais rígida contra a violência doméstica. Ernesto Valmont, seu ex-sogro, vendeu metade de seus negócios para criar uma fundação de apoio às vítimas, uma tentativa de reparar o mal que seu filho causou. Ele visitava Sofia, não como sogro,
mas como um avô tentando ser melhor. Na prisão, Ricardo começou a fazer terapia, um progresso lento, mas real. Pela primeira vez, ele encarava a gravidade de seus atos. Em uma tarde tranquila, Marina levou Sofia para visitar o Dr. Alberto, que estava prestes a se aposentar. Dr. Alberto, eu preciso agradecer, disse ela. O senhor não só salvou minha vida e a da Sofia, o senhor me devolveu a dignidade. O velho médico sorriu. Querida, a verdadeira heroína aqui é você. Sobreviveu, se reconstruiu e está criando essa menina linda. Nesse exato momento, Sofia deu seus primeiros passos em direção ao Dr. Alberto, que a pegou no colo rindo. Olá, pequena milagre. Olhando pela janela o pôr do sol, Marina pensou em tudo o que passou. A dor, o medo, mas também a força que descobriu e a bondade que encontrou. Ela olhou para Sofia e soube que, apesar de tudo, não mudaria nada. Daquela dor imensa nasceu sua maior alegria. Doutor, ela perguntou, o senhor acredita em destino? Ele respondeu, acredito que temos escolha. E você escolheu se levantar. Escolheu ser forte. Essa foi sua escolha. A história de Marina se tornou um lembrete poderoso de que a violência nunca é aceitável e de que a justiça, mesmo que tarde, deve prevalecer. Para sua filha, ela prometeu um futuro de amor, força e respeito. Essa história é um lembrete da resiliência humana e da importância de lutar por justiça. 10 anos se passaram. Sofia, agora com 11 anos, estava se tornando uma menina inteligente e curiosa, cheia de perguntas que Marina sabia que logo precisaria responder. A vida, felizmente, seguiu seu curso. Marina se casou com Paulo, um professor gentil que se tornou um padrasto amoroso para Sofia. A Clínica Santa Isabel, sob a direção de Henrique, expandiu e criou o projeto Dr. Alberto, um programa de atendimento gratuito para vítimas de violência doméstica, honrando o legado de seu pai. Ernesto Valmont, avô de Sofia, agora era um homem respeitado, não por sua fortuna, mas por seu trabalho incansável em causas sociais. Sua fundação já tinha ajudado milhares de mulheres a recomeçar. De Ricardo não se ouvia falar. Ele permaneceu distante, mas enviava cheques de pensão alimentícia generosos, muito além do que a justiça havia determinado. Marina nunca contou a Sofia os detalhes sombrios do passado. Para ela, Ricardo era apenas o pai biológico que morava em outra cidade. Era uma paz frágil, uma verdade parcial que Marina protegia com todas as suas forças. Até que, numa tarde, um carro parou em frente à casa delas. Um homem de meia idade, com o rosto marcado pelo tempo, saiu. Era Ricardo. Ele não se aproximou. Apenas ficou parado na calçada, olhando para a casa. Sofia, que brincava no jardim, o viu. Mãe, quem é aquele homem? Perguntou ela, com uma inocência que partiu o coração de Marina. O passado que Marina pensava ter enterrado estava ali, parado em sua porta. E ela sabia que o momento de enfrentar a verdade completa havia finalmente chegado. O que ela diria à sua filha? Como explicaria a dor e o medo que deram origem à vida que elas construíram? O fantasma do passado havia retornado, e Marina precisava encontrar forças mais uma vez, não para lutar, mas para curar. Uma nota simples sempre acompanhava o dinheiro. Para Sofia, com amor e arrependimento eterno. R. Mas Marina nunca respondeu. Ela depositava tudo numa conta para a educação de Sofia e seguia em frente. Só que o passado, como sempre, tinha seus próprios planos. Era uma terça-feira comum quando Marina recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, a voz formal de uma assistente social. Estou ligando sobre Ricardo Valmont. O coração de Marina disparou. O que aconteceu? Ele está no hospital municipal. Câncer em estágio avançado. Os médicos dão a ele talvez 3 meses de vida. Marina sentou-se atordoada. E por que está me ligando? Porque ele pediu. Ele quer ver Sofia, só uma vez, para se despedir. Não. A resposta foi imediata, protetora. A assistente social insistiu. Eu entendo sua hesitação, senhora Silva, mas ele está morrendo. E Sofia tem o direito de decidir se quer conhecer o pai biológico.
Ela tem 11 anos, Marina retrucou. Exatamente, idade suficiente para ter voz nessa decisão. Como ela poderia explicar isso para Sofia? Como dizer, aquele homem que te machucou antes de nascer está morrendo e quer te ver? Naquela noite, em lágrimas, ela confessou a Paulo, não sei o que fazer. Parte de mim quer protegê-la dele para sempre. Mas outra parte sabe que um dia ela vai me culpar se eu tirar essa escolha dela. Paulo segurou suas mãos e disse, então você já sabe o que precisa fazer. No fim de semana, Marina chamou Sofia para conversar. Meu amor, preciso te contar uma coisa importante. Seu pai biológico, Ricardo, ele está muito doente. Ele vai morrer? A menina perguntou direta. Sim, querida, e ele quer te conhecer. Sofia ficou em silêncio e então perguntou com uma maturidade surpreendente. Por que ele nunca quis me conhecer antes? Marina respirou fundo e foi honesta. Porque ele fez coisas muito ruins, filha. Ele me machucou quando eu estava grávida de você. Ele foi preso por isso. Os olhos de Sofia se arregalaram. E mesmo assim você está me dando a escolha de vê-lo? Sim, é sua decisão. Se quiser, eu vou com você, não saio do seu lado. Sofia pensou por um longo tempo e sua voz saiu firme. Eu quero conhecer. Mas você fica comigo o tempo todo? Nem por um segundo. Então Sofia revelou algo chocante. E o vovô Ernesto sabe? Eu sei que ele é o pai do Ricardo, mãe. Eu não sou boba, juntei as peças. Marina abraçou a filha com força, orgulhosa da sua incrível sabedoria. No hospital, Ernesto os encontrou. Seu rosto mostrava o peso dos últimos dias. Ele os guiou até o quarto, onde Ricardo Valmont estava irreconhecível. Ao ver Sofia, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Sofia, ele sussurrou. A menina se aproximou, com Marina segurando sua mão. Olá, ela disse. Você é tão linda, Ricardo conseguiu dizer. Tem os olhos da sua mãe. Sofia, com uma simplicidade que desarmou a todos, respondeu. E o nariz do vovô Ernesto. Essa é uma história sobre perdão, escolhas e os laços complexos que nos definem. Em seu último discurso público, a voz do pai de Ricardo, já frágil pela idade, mas firme em sua convicção, ecoou com uma verdade dolorosa. Ricardo foi meu maior fracasso, ele confessou, mas também minha lição mais dura. Eu falhei em ensiná-lo os valores certos, mas de seu ato terrível, algo belo floresceu. Minha neta, Sofia, pegou a dor e a transformou em cura. Ela se tornou tudo o que Ricardo deveria ter sido. Essa transformação não foi um milagre isolado. Ela se espalhou como sementes ao vento. Marina, mãe de Sofia, agora com 45 anos, lançou um livro que se tornou um best-seller, Sobrevivendo e Prosperando. Sua jornada de vítima a vencedora deu coragem a inúmeras mulheres para escaparem de relacionamentos abusivos. A Clínica Santa Isabel, sob a liderança de Henrique, tornou-se uma referência nacional no tratamento de vítimas de violência, um farol de esperança construído sobre as fundações estabelecidas pelo Dr. Alberto. No 20º aniversário do incidente que mudou tudo, Sofia subiu ao palco. Agora uma jovem mulher confiante, sua voz preencheu o silêncio. Há 20 anos minha mãe foi agredida neste prédio, grávida de mim. Nós duas quase morremos. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Mas um homem se levantou. Dr. Alberto Cordeiro viu uma injustiça e decidiu agir. Não porque era fácil, mas porque era o certo a fazer. Ele salvou minha vida, a vida da minha mãe, e iniciou um movimento que salvou milhares de outras. Seus olhos brilhavam com determinação. Meu pai biológico cometeu um ato terrível, mas dessa escuridão surgiu luz. Minha mãe me ensinou que sobreviver não é o bastante. Precisamos prosperar. E hoje eu prometo continuar o trabalho que o Dr. Alberto começou. Serei a voz para os que não podem falar. Anos mais tarde, Sofia, agora com 25 anos e doutora em psicologia, abriu seu próprio centro de apoio. Financiado pela fundação deixada por Ernesto, o centro oferecia terapia, abrigo e esperança. Em uma tarde, uma jovem de 19 anos, machucada e grávida, chegou em busca de ajuda. Sofia a acolheu e, naquele momento, sentiu um poderoso déjà vu. O círculo estava se fechando.
Ela estava ali 25 anos depois oferecendo a mesma segurança que um dia salvaram sua mãe e a ela mesma. 30 anos depois daquela noite terrível, Marina e Sofia sentaram-se juntas, observando as crianças brincarem no jardim da clínica. Mãe, você acha que realmente fizemos a diferença? Perguntou Sofia. Marina sorriu. Nós não podemos salvar todo mundo, mas salvamos quem pudemos. E ensinamos outros a fazerem o mesmo. Esse é o verdadeiro legado. Uma história que nos mostra que, mesmo das piores tragédias, podemos escolher criar nosso próprio significado e construir um futuro de esperança e cura. Em seu último discurso, já frágil, ele confessou: Ricardo foi meu maior fracasso. Sua voz era trêmula, mas suas palavras firmes. Falhei em ensiná-lo valores, mas da sua terrível ação, algo belo surgiu. Minha neta, Sofia, transformou a dor em cura. Ela é o que Ricardo deveria ter sido. Essa história não termina na escuridão. Ela renasce. 20 anos depois daquele dia terrível, em uma cerimônia especial, Sofia, agora uma mulher jovem e confiante, subiu ao palco. A sala ficou em silêncio. Há 20 anos, ela começou, minha mãe foi agredida neste prédio, grávida de mim. Nós duas quase morremos. Mas um homem se levantou, Dr. Alberto Cordeiro viu a injustiça e decidiu agir. Não porque era fácil, mas porque era o certo. Ele salvou minha vida, salvou a vida da minha mãe e, no processo, começou um movimento que salvou milhares de outras. Sofia olhou para a plateia, seus olhos brilhando. Meu pai biológico cometeu um ato terrível, mas dessa escuridão surgiu luz. Minha mãe me ensinou que sobreviver não é o bastante. Precisamos prosperar. Precisamos usar nossa dor para ajudar os outros. Então, hoje eu faço uma promessa. Vou dedicar minha vida a continuar o trabalho que o Dr. Alberto começou. Vou lutar por cada mulher, cada criança que enfrenta a violência e convido cada um de vocês a se juntar a mim, porque a mudança real só acontece quando nos levantamos juntos. 10 anos depois, Sofia, aos 30 anos, uma das psicólogas mais respeitadas do país, sentou-se com sua mãe, Marina, no jardim da clínica. Observando as crianças brincarem, ela perguntou: Mãe, você acha que realmente fizemos a diferença? Marina sorriu. Vejo milhares de mulheres e crianças que foram ajudadas. Vejo leis que mudaram. Vejo a consciência que aumentamos. Sim, meu amor, fizemos a diferença. Mas ainda há tanto a fazer. E sempre haverá, Marina disse com ternura. Não podemos salvar todo mundo, mas salvamos quem pudemos e ensinamos outros a fazer o mesmo. Esse é o legado real. Essa é a prova de que, mesmo das piores tragédias, podemos escolher criar nosso próprio significado. Podemos escolher a luz. Eu perdoei o suficiente para seguir em frente, para não deixar a raiva envenenar a minha vida, mas eu não esqueci, e não deveria esquecer, porque essa memória me lembra todos os dias porque este trabalho é tão importante. Você é incrível, mãe. Nós somos incríveis, Marina corrigiu com um sorriso. Você, eu, Paulo, Dr. Alberto, Henrique e Ernesto, todos nós trabalhando juntos. É assim que a mudança real acontece. De repente, uma menina pequena correu até elas, tropeçou e começou a chorar. Sofia, sem hesitar, foi até ela, limpou seus joelhos arranhados e a distraiu com uma história engraçada, transformando lágrimas em risadas. Marina observou a cena com o coração cheio. Esta era a Sofia que ela havia protegido com unhas e dentes, antes mesmo de nascer. A Sofia que cresceu forte, bondosa e dedicada a ajudar os outros. Da maior tragédia de sua vida, havia surgido a maior bênção. E talvez, apenas talvez, esse fosse o ponto de tudo. Se fosse o... Não que as coisas ruins aconteçam por uma razão, mas que nós podemos escolher criar um significado a partir da nossa dor. Podemos escolher transformar o trauma em triunfo, a vitimização em vitória e o sofrimento em serviço ao próximo. Enquanto o sol se punha sobre a Clínica Santa Isabel, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Marina fez uma última visita ao memorial do Dr. Alberto. Obrigada, ela sussurrou para a estátua. Por tudo. Por lutar por mim quando eu não podia lutar por mim mesma.
por me mostrar que a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de fazer o que é certo, apesar do medo. E naquele momento de quietude, Marina jurou que sentiu uma brisa gentil, como se o velho médico estivesse ali sorrindo em aprovação. Seu trabalho tinha sido bem feito. O legado continuaria. E uma história de dor havia se transformado finalmente em uma história de esperança. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir. Juntos, podemos espalhar mais esperança pelo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.